você começou muito jovem, já é um grande peso, né? E nós sabemos também, hoje bem menos, acredito que quase nada, existe um preconceito sobre a mulher ministrar. Sim. Hoje tem bem pouco, mas eu acredito que bom. Você tem 25, há 10 anos atrás, eu acredito que era maior. Sim. Você já enfrentou algum tipo de preconceito por ser mulher e ir pregar, sei lá, não da pessoa que te chamou, porque a pessoa que te chamou já sabe que você é mulher, tá tranquilo. Sim. Mas sei lá, de repente você ir num lugar pregar e aí você vê que as pessoas descredibilizou ou alguém falou alguma coisa, você já passou por alguma experiência assim, de discriminação por ser mulher? Por ter começado assim, nova, assim, não tinha também tantas referências, assim, que a gente via, assim, na televisão, nas redes sociais. No YouTube, né? Isso, no YouTube. Eu lembro que no começo, assim, já era bem conhecida a Helena Raquel. Nossa. De mulher, né? Assim, ministra. Lembro. Então, assim, o que eu conhecia, assim, mais de longe era ela, o ministério e tudo mais. Só que também não acompanhava, assim, assiduamente por não ter tanto contato, assim, com as redes sociais na época. Mas de perto, assim, eu tinha como referência uma missionária, né, do meu ministério. Meus pais também, minha avó, que foram uma grande referência. Só que não tinha muito, né? E o que tinha eram as irmãs, assim, eram ministras, assim, que contavam bastante sobre testemunhos. Né? As ministrações eram sobre testemunho. Tinha bastante. E eu não tinha testemunho para contar, não tinha experiência para contar. Então eu falava aquilo que eu lia. Né, aquilo que o Espírito me direcionava na palavra, não tinha uma experiência para contar. Sim. Então, assim, já era assim um baque, assim, como que uma jovem, uma adolescente quer mostrar que conhece, sendo que não conhece, né? Tinha muito isso, e também questão, assim, de para ministrar, assim, também. Teve uma ocasião, assim, que eu cheguei num lugar, assim, convidada mesmo para ministrar. E houve duas situações. Uma situação em que eu cheguei para ministrar e aí chegou alguém que era, assim, que tinha mais conhecimento, Sim, que tinha mais... tinha um conhecimento teológico mais amplo e tal. Isso. Aí chegaram e me falaram assim, nos perdoa, porque a gente amou você, mas aquela pessoa chegou. Então a gente vai dar oportunidade para ela. Tá bom, sem problemas. Aquilo para mim foi uma experiência. Aquilo para mim foi... uma particularidade assim que Deus me deu para mim entender e amadurecer também, né? Mas no momento deve ter te machucado. Foi um baque. No momento foi um baque, assim. Foi um baque mesmo. Cara, eu preparei, doidura. eu li, assim. Sim. Ainda não tinha aquele aprofundamento, mas você se sente assim, acho que não é mesmo. Não é pra ser. Simplesmente desmorona e você fala, meu Deus, não quero. Eu lembro que... Acho que não é isso, nesse né? dia eu cheguei em casa, assim, chorando, assim, falei, Deus, e agora? Não quero. Cara, que humilhação, né, velho? Não quero. Mas Deus vinha sempre consolando, me ajudando, assim, falando muito comigo, né? Porque antes já tinha aquela minha resistência, né? E aí, como você falou, a gente tá perto de pessoas do céu, pessoas de Deus, assim... Nesses momentos também, eles são aqueles que vão te aconselhar, te ajudar. É necessário demais, né? Na vida de todo cristão. E aí alguém chegou em você, tal, como é que foi e tal. Pra você se recuperar disso, cara. Então assim... Como foi sua cura, seu processo de cura? Tá louco, isso nunca aconteceu comigo, se mano. Se eu fiquei sentida aqui agora, eu tô sentindo, imagina como você ficou. Você era muito nova ainda, não era? Era. No início, né? Esse já tava 16, 17 anos já. Já tava tendo essas experiências de ministrar. Eu lembro que meu pai me viu, né? Chorando. Nessa situação, assim, muito cabisbaixa, assim, e tal. E aí ele sentou comigo, né? Minha mãe também. Nossa, minha mãe é maravilhosa. Minha mãe não é muito de falar, assim, né? Mas naquele momento, assim, também eu senti Deus ali, né? Meus pais, assim, foram minha base, assim. Mas esse processo, assim, depois foi... Eu falei assim, não, parei. E foi aí que veio também aquela questão de eu dizer não, né? E aí, nesse momento, assim, eu comecei os meus devocionais também. Foi aí que eu comecei, que eu não tinha tanto, assim, eu pegava para estudar, mas aí eu entendi que quando você não prega, né, para estudar, você estuda, você medita, e é por isso que você é ministra. Sim. E aí eu comecei eu e Deus, né? Falando, Deus, que eu não quero mais envolver pessoas para falar.
E aí eu lembro que teve meus pais, eles foram trabalhar, e eu fui no quarto deles, né, que tinha televisão, tinha um som, que ficava no quarto deles, aí eu falei, não vou ficar lá. Coloquei um sonzinho, sentei no chão, comecei a ler a Bíblia assim, e Deus me levou certamente lá em Jesus. Jesus com os mestres, Jesus pregando. E eles admirados com a ousadia, com as palavras Sabedoria que saía, a sabedoria. Né? Aí aquilo Deus começou a tratar em mim, assim, cara, não é o que você fala, é o que está em você. Uau! É o que está dentro aí de você. E isso. aí É isso. E eu comecei a buscar mais, falei, ai Deus, eles querem fugir, mas Deus falou. Nossa, e assim, você acha que eles falaram, não vai ser você, somente pelo fato do cara ter já um conhecimento, talvez até uma fama no meio deles, ou você acha que teve uma descredibilização por não te conhecer, não saber que você... Eu acho que muitas questões, assim, agregaram para aquilo acontecer. Sim. Né? Porque quem me chamou realmente já me conhecia, já tinha me ouvido, assim, mas ali a grande maioria não conhecia. E você era muito nova também, você acredita que teve esse preconceito também? Também, por ser muito nova? Também. Eu acredito assim também, pelo que você falou, ele já era um cara conhecido, você não era tão conhecido assim, talvez você só era uma pessoa conhecida pela pessoa que te chamou, então para causar, sei lá, um impacto no culto, né? Não, vamos colocar o cara que é mais conhecido aqui, ela vai entender, é jovem, né? Então, e eu adorei, eu dei glória, dei lugar também. Você continuou tranquila, não, no momento ali você continuou tranquila. Sim. Aí a gente vê mais uma questão de que a maturidade ela não vem pela idade. Porque você teve a maturidade ali de não deixar que aquilo impedisse o seu culto. Sim, você falou, vim aqui para adorar o Senhor e não é um microfone que vai tirar a minha adoração. Antes de ser ministra, né, eu sou adoradora. Sim. Sim, Então, é isso.